O Japão matou 80 espanhóis em Manila. Fevereiro de 1945. A Segunda Guerra Mundial está chegando ao fim. Enquanto os aliados avançam sobre Berlim e os fuzileiros navais lutam ilha por ilha contra o Japão, em um canto do Pacífico se desenrola um dos capítulos mais selvagens e esquecidos do conflito. O cenário: Manila. A vítima, um país teoricamente neutro. Espanha. No consulado espanhol, dezenas de civis, incluindo mulheres e crianças, se refugiam do caos da batalha. Eles acreditam que seu passaporte é um salvo-conduto, um escudo contra a loucura da guerra. Eles estavam enganados. Esta não é só a história de um massacre. É a história de como a fúria pelo sangue derramado em Manila levou a Espanha de Franco a um passo de declarar guerra ao Japão e de como o mundo preferiu que essa história caísse no esquecimento. Para entender a violência que está prestes a explodir, primeiro precisamos viajar para a Espanha de 1945, um país que caminha na corda bamba da geopolítica. A Espanha de Franco havia sobrevivido à sua própria guerra civil, mas agora enfrentava uma prova ainda mais complexa: sobreviver à Guerra Mundial. Durante anos, Franco jogou um jogo perigoso. Ele devia parte de sua vitória a Hitler e a Mussolini, e não hesitou em apoiá-los com recursos, retórica e até com o envio da Divisão Azul para lutar contra a União Soviética. A Espanha era, aos olhos do mundo, um membro não oficial do Eixo. Mas Franco, acima de tudo, era um sobrevivente. Em 1944, com os exércitos alemães em plena retirada e os aliados desembarcando na Normandia, ele sabia que o navio do Eixo estava afundando sem salvação. Sua prioridade absoluta mudou. Ele precisava se desvincular de seus antigos amigos e garantir que seu regime não fosse o próximo a cair. Assim começou uma operação desesperada de lavagem de imagem. A Espanha deixou de ser uma aliada ideológica do fascismo para se apresentar como um bastião anticomunista, uma guardiã dos valores católicos e, acima de tudo, um país neutro. Uma neutralidade, claro, que chegava muito tarde e que poucos no lado aliado acreditavam. E nesse frágil equilíbrio, onde ficava o Japão? O Império do Sol Nascente era o último grande aliado de Hitler que ainda estava de pé, lutando com uma ferocidade fanática no Pacífico. As relações entre a Espanha de Franco e o Japão sempre foram distantes, formais, mas agora eram francamente gélidas. Para o regime, qualquer associação com Tóquio era tóxica, uma mancha que poderia arruinar sua delicada estratégia de sobrevivência. O que Franco não imaginava era que, enquanto seus diplomatas trabalhavam contra o relógio na Europa para convencer o mundo de sua nova neutralidade, seria justamente seu elo mais fraco o que mantinha com o Japão, que estava prestes a se romper da forma mais brutal e sangrenta possível. A mais de 11 mil quilômetros de Madrid, o destino de centenas de espanhóis estava prestes a ser selado com fogo e aço. Em fevereiro de 1945, Manila, a capital das Filipinas, conhecida como a Pérola do Oriente, se prepara para sua hora mais sombria. Durante 3 anos, viveu sob o jugo do Império Japonês, mas agora a libertação parece estar próxima. As forças americanas do general MacArthur avançam de forma implacável e a batalha pela cidade é iminente. O comandante-chefe japonês nas Filipinas, o general Tomoyuki Yamashita, é um militar pragmático. Ele sabe que Manila é uma armadilha mortal impossível de defender e ordena que suas tropas se retirem da cidade para evitar um massacre inútil e preservar suas forças. Mas um de seus subordinados, o almirante Sanji Iwabuchi, responsável pelas forças navais na cidade, decide desobedecer. Movido por um código de honra fanático, Iwabuchi se recusa a ceder à capital. Jura defendê-la até o último homem e o último suspiro.
Sua decisão transforma as ruas, os prédios e as praças de Manila em uma fortaleza e, com isso, sela a sentença de morte da população civil. Em meio a esse caos iminente, a comunidade espanhola de Manila se agarra a uma esperança: a neutralidade. Muitos eram descendentes das famílias que haviam administrado a ilha durante séculos. Outros eram religiosos, empresários e funcionários. Seu ponto de encontro e refúgio natural foi o consulado da Espanha. Com a bandeira vermelha e amarela tremulando do lado de fora, eles acreditavam estar a salvo. Era um pedaço de um país neutro no meio do inferno, um santuário protegido pelo direito internacional. Foi um erro de cálculo fatal. Quando a batalha por Manila começou, a cidade se transformou em um dos piores cenários de combate urbano de toda a guerra. Os soldados de Iwabuchi, sabendo que estavam condenados, desencadearam uma orgia de violência contra a população filipina. E em sua loucura, a bandeira espanhola não foi um escudo, mas sim um alvo. Os soldados japoneses invadiram o consulado. Eles não buscavam soldados ou armas. Eles estavam procurando vítimas. A neutralidade não significou nada para eles. Durante horas, eles caçaram, torturaram e assassinaram a sangue frio os homens, mulheres e crianças que tinham se refugiado ali. O próprio cônsul José del Castanho foi testemunha do massacre e ficou gravemente ferido. 80 cidadãos espanhóis foram massacrados dentro do prédio que deveria protegê-los. Isso não foi um caso isolado. Em toda a cidade, a fúria japonesa se voltou contra os espanhóis e contra a herança hispânica. Igrejas centenárias foram queimadas e bibliotecas com documentos de valor incalculável reduzidas a cinzas. O massacre do consulado foi apenas o epicentro de um ataque deliberado. Ao terminar a batalha, um mês depois, Manila era uma cidade fantasma, uma cidade em ruínas, frequentemente comparada a Varsóvia daquele mesmo ano. E entre os escombros jaziam os corpos de mais de 100 mil civis inocentes. Em Madrid, as primeiras e confusas notícias dessa atrocidade específica contra cidadãos espanhóis estavam prestes a chegar. Enquanto os sobreviventes ainda caminhavam entre as ruínas fumegantes de Manila, as notícias do massacre começaram a cruzar o mundo, chegando finalmente a Madrid. A reação inicial no governo de Franco foi de confusão. Para o regime, a atrocidade japonesa era uma ofensa contra a nação. Franco e seus ministros viram no sangue dos mártires de Manila a oportunidade perfeita para realizar a última e mais ousada de suas manobras diplomáticas. O objetivo era romper definitivamente qualquer laço restante com o eixo e se apresentar diante dos aliados que já decidiam o futuro do mundo. Em conferências como a de Alta, como uma vítima do fascismo japonês e, portanto, como um potencial parceiro. Para justificar essa mudança radical, a máquina de propaganda do regime entrou em ação e difundiu a teoria das três guerras. Segundo essa doutrina, o conflito mundial não era um só, mas sim três conflitos separados. O primeiro, a guerra na Europa contra a Alemanha, onde a Espanha afirmava ter sido neutra. O segundo, a guerra contra o comunismo soviético, onde a Espanha admitia ter lutado com a Divisão Azul, mas em defesa da civilização ocidental. E o terceiro, a guerra no Pacífico. Este, argumentavam, era um conflito completamente novo para a Espanha, provocado por uma agressão direta e selvagem do Japão. Portanto, a Espanha agora tinha o direito e quase o dever de se juntar ao lado aliado para vingar seus mortos e lutar por justiça. Mas isso não ficou apenas na retórica. O governo espanhol foi muito além. Em reuniões tensas do gabinete, foi seriamente considerada uma opção que até algumas semanas antes teria sido impensável: declarar guerra ao Império do Japão. O plano que foi colocado sobre a mesa era concreto e ambicioso. Propunha a criação e o envio de 2 divisões de voluntários para o Teatro de Operações do Pacífico, uma força que poderia chegar a cerca de 40 mil homens,
não era um blefe. Chegaram a ser cogitados os nomes dos generais que as comandariam: Antônio Aranda e principalmente Agustín Muñoz Grandes. A escolha de Muñoz Grandes estava carregada de simbolismo. Ele havia sido o célebre comandante da Divisão Azul, o rosto da colaboração espanhola com Hitler na frente russa. Colocá-lo agora à frente de uma força que lutaria ao lado dos americanos teria sido a manobra de marketing político definitiva. O herói da luta contra o comunismo se tornaria o herói da luta contra o fascismo japonês. Por um breve momento na história, a Espanha prendeu a respiração. O governo já havia preparado a justificativa, o plano militar já estava esboçado e a opinião pública, alimentada pela imprensa, clamava por vingança. A Espanha estava a um passo de entrar na Segunda Guerra Mundial, justamente quando ela estava prestes a terminar. A declaração de guerra parecia iminente. O governo espanhol, sentindo-se legitimado pela atrocidade japonesa, preparou-se para dar o passo final. Por meio de seus canais diplomáticos em Londres e Washington, Madrid comunicou às potências aliadas sua firme intenção de declarar guerra ao Japão e sua disposição para contribuir militarmente com o esforço de guerra no Pacífico. No Palácio do Pardo, Franco e seu governo aguardavam com considerável confiança a resposta que acreditavam merecer: uma acolhida no campo dos vencedores. A resposta que chegou, no entanto, foi um balde de água fria, uma lição brutal de realpolitik. A oferta da Espanha não foi recebida com gratidão, nem mesmo com interesse. Ela foi recebida, segundo descrevem os historiadores, com um profundo sarcasmo e foi rejeitada de maneira categórica. Tanto o Reino Unido quanto, fundamentalmente, os Estados Unidos responderam com uma frieza cortante. Agradeceram o gesto, mas deixaram claro que a guerra contra o Japão era um assunto que seria resolvido pelas nações que há anos estavam lutando e morrendo nela. Indicaram que se tratava de um problema exclusivamente hispano-japonês e que não aceitariam nenhum tipo de aliança nem colaboração militar. A porta, que Franco acreditava ter aberto completamente, se fechou totalmente para ele. Por que essa rejeição tão absoluta? A razão era simples. Para os aliados, aceitar o regime espanhol, que havia recebido ajuda de Hitler e que havia flertado com o eixo durante todo o conflito, teria sido uma contradição moral e política insustentável. Teria manchado a vitória que eles já estavam prestes a alcançar. Além disso, em 1945, os aliados simplesmente não precisavam da Espanha. A máquina industrial e militar dos Estados Unidos estava funcionando a todo vapor. O Japão estava encurralado em suas ilhas e o projeto da bomba atômica avançava em segredo nos desertos do Novo México. A contribuição de 40 mil soldados espanhóis, por mais corajosa que fosse, teria sido logisticamente complicada e militarmente desnecessária. O preço político a ser pago por aceitá-los era infinitamente maior do que seu valor estratégico. Os líderes aliados viram a manobra de Francisco Franco como uma tentativa de pegar carona na vitória no último minuto para limpar seu passado e garantir a sobrevivência de seu governo. E eles não estavam dispostos a conceder essa vitória diplomática a ele. A rejeição foi um duro golpe para a estratégia de Francisco Franco. Isolado, ao regime não restou outra opção a não ser abandonar seus planos bélicos e optar por uma resposta muito mais modesta, uma que ao menos salvasse as aparências diante de sua própria nação. Com sua grande estratégia diplomática despedaçada contra o muro da indiferença dos aliados, a Francisco Franco restava apenas uma saída: a puramente simbólica. Incapaz de declarar guerra, optou pelo passo seguinte mais enérgico na escala do protesto internacional. Em 12 de abril de 1945, enquanto as tropas soviéticas se aproximavam de Berlim e as bombas incendiárias choviam sobre Tóquio, a Espanha rompeu oficialmente suas relações diplomáticas com o Império do Japão. Foi um gesto de condenação, sim, mas um gesto menor no grande teatro da Guerra Mundial,
o gesto de bater à porta de um ator a quem não foi permitido entrar em cena. Enquanto os políticos e diplomatas encerravam esse capítulo, a verdadeira tragédia continuava em Manila para os sobreviventes da comunidade espanhola. Tinham perdido tudo: suas casas, seus negócios, suas lembranças e, em muitos casos, seus entes queridos. Vagavam por uma cidade aniquilada, apátridas de fato em uma terra que tinha sido seu lar por gerações. Foi então que o Estado espanhol realizou sua ação mais direta e humana. Foi organizada uma missão de resgate. 2 navios da Marinha, o navio-escola Juan Sebastián Elcano e o cruzador Legazpi, foram enviados às Filipinas. Sua missão não era militar, mas sim humanitária. Levar ajuda e, principalmente, oferecer uma passagem de volta à Espanha para as centenas de espanhóis que tinham ficado sem nada. Para muitos deles, seria uma viagem para uma pátria que só conheciam pelas histórias de seus pais e avós. Poucos meses depois, em agosto de 1945, o Japão se rendeu incondicionalmente após a explosão das 2 bombas atômicas. A guerra se havia terminado. O almirante Iwabuchi, o oficial que desobedeceu às ordens e orquestrou o massacre de Manila, não sobreviveu à batalha. Ele suicidou-se em seu posto de comando. O general Yamashita, seu superior que havia ordenado a evacuação da cidade, foi capturado, julgado pelos crimes de guerra cometidos por seus subordinados e executado em um processo legal que até hoje continua sendo controverso. E o massacre no consulado espanhol? O que aconteceu com ele? Ele caiu nas brechas da história? Para o relato global da Segunda Guerra Mundial, com seus milhões de mortos e o Holocausto, o massacre de 80 cidadãos de um país neutro foi apenas uma nota de rodapé. E para a própria Espanha de Franco, uma vez que o gambito político fracassou, a história serviu como propaganda interna, como um relato de mártires. Mas seu eco internacional se desvaneceu. A história de como a Espanha quase declarou guerra ao Japão é mais do que uma simples anedota da Segunda Guerra Mundial. É um retrato brutal de como a tragédia humana se transforma em uma peça no tabuleiro de xadrez da geopolítica. É a crônica de uma Espanha de Franco que tentava sobreviver e de um mundo que, em sua vitória, decidiu quem merecia sentar-se à mesa e quem deveria ficar de fora. Nos lembra que, em guerras totais, a neutralidade muitas vezes é uma ilusão frágil e que o passaporte de um país nem sempre é um escudo. Mas, acima de tudo, por trás dos cálculos de Franco e das negativas frias dos aliados, fica a história real. A de 80 homens, mulheres e crianças massacrados em um consulado e a das centenas de sobreviventes que cruzaram o mundo em um navio para recomeçar. O massacre de Manila é um lembrete de que as páginas menores e esquecidas da história são muitas vezes as que contêm as lições mais terríveis e, ao mesmo tempo, as mais profundamente humanas. No olvides en suscribirte al canal de Historia Hispana. Y ahora, continuamos.